Quando a gente se coloca neste lugar de solucionar, a gente carrega um peso gigante. Eu já falei isso na live na semana passada. A gente encontrar o nosso lugar enquanto consteladora tem a ver com a gente entender as ordens da ajuda. Como que eu posso ajudar o outro? No sentido da constelação familiar, que é muito parecido com a psicanálise, né? A abordagem do atendimento não vou solucionar, mas eu vou te escutar, eu vou te ouvir. E para que você faça isso bem, você tem que ter um desejo genuíno. Você tem que gostar de conhecer as histórias das pessoas. Você tem que gostar de conhecer e ter realmente curiosidade para falar, puxa, o que te traz aqui? Que história que você vem construindo na sua vida para chegar aqui hoje e estarmos aqui hoje conversando? Uma coisa é eu querer ouvir e estar ali para ouvir. Quando eu escuto a história, eu não julgo, eu tô num lugar tipo de espectador, assim, eu tô vendo a história, mas eu não tô lá dentro da história, eu não tô emaranhada naquelas questões, eu tô vendo a história e eu sim, sou detentora de uma técnica de representação de bonecos, de falar as frases de cura, de entrar no campo, eu sei, eu tenho tudo isso como formação de consteladora, porém, para eu ouvir a pessoa, o que eu preciso aprender a fazer é sentar do lado dela e escutá-la. A partir dessa escuta que as coisas acontecem, que a sessão acontece. Deu para entender essa diferença, gente? Entre o ouvir, escutar e ter isso como uma curiosidade genuína minha, eu gosto de fazer isso, do que ajudar. Vou salvar essa pessoa, vou curar essa pessoa. São coisas bem diferentes e que, pasmem, né, se confundem muito. Muitas pessoas que escolhem o caminho da constelação familiar, elas acham que elas podem salvar e curar, e eu quero ajudar, eu quero fazer pelo outro e tal. E a gente precisa entender essa diferença. Que todos que precisam, que gostam e que se encontram nesse lugar de psicoterapeutas, precisam ter uma dose de um sofrimento psíquico. O que é isso, gente? É você entender que a vida não é cor-de-rosa. É você entender que existem dificuldades nas relações com os pais, na relação com os cônjuges, na relação com os filhos. É ter dificuldades, às vezes, de aborto, é ter dificuldade de exclusão, dificuldade de diferença de hierarquia. Ou seja, você ter vivido uma vida em que você mergulhe em você mesma para que você consiga ver isso no outro. Porque nenhuma vida é cor-de-rosa. O que a gente às vezes faz é que a gente passa batido e não olha para a nossa vida, a gente não mergulha, não mergulha nas nossas questões. E se você não olha e não mergulha nas suas questões, você não está pronta para olhar e ouvir a questão do outro, porque você vai ficar procurando no outro uma vida cor-de-rosa. A gente tem que sentir e entender o que é ser consteladora. Porque não me sentir boa o suficiente para ser consteladora é porque a gente não entendeu bem o que é ser uma consteladora. Se esses quesitos fazem sentido para você, você fala, não, eu me encaixo aqui, então talvez você não tenha entendido o papel. E a pergunta que eu recebi foi essa, olha, eu tenho dificuldade imensa em cobrar pelo meu servir. O que me falta ver? Quando ela escreveu isso, eu vou ler de novo, ó. Dificuldade imensa em cobrar pelo meu servir, com S maiúsculo. Então, essa pessoa que fez essa pergunta, ela olha a constelação familiar como quase que um trabalho voluntário, como uma necessidade de ajuda, como estou aqui para te curar. Lembra que eu falei a diferença de estou aqui para te ouvir, do estou aqui para te curar? Quando eu tenho uma dificuldade de cobrar pelo servir, pelo meu servir, o servir com S maiúsculo está dizendo assim, olha, eu estou servindo a alguém, estou me doando a alguém. Onde entra a técnica? É como se eu colocasse só o coração na sessão e falo, ó, o que vier tá aqui, eu tô aqui para te ouvir, para te acolher, para te abraçar. Gente, eu não tô dizendo que isso não é importante, isso é importante. Claro que cada um vai encontrar o seu lugar de fazer isso. Eu faço muito isso, né? Minhas alunas sabem disso. Como quando eu vou atender, é só coração ali.
mas o que transparece para a pessoa é isso, mas tem muita técnica por trás. Então, quando eu estou disponível para atender, é diferente de servir. Por isso que ela não consegue cobrar, porque ela entende que isso não é uma técnica, isso não é uma profissão, isso não é uma formação mesmo. E daí a gente começa inclusive a questionar, peraí, preciso de formação para ser consteladora? Olha que essa pergunta eu acho bem absurda, mas as pessoas fazem muito essa pergunta. Porque não tem o reconhecimento de que é preciso muito estudo, é preciso muita prática para você estar disponível ali para atender uma pessoa. É como se você achasse que a constelação é uma conversa entre amigos e que aí a pessoa tem uma dor e ela vai te pedir um conselho. E aí você vai sentar do lado dela e vai falar, se eu fosse você, eu faria isso. Cobrar por isso realmente não faz sentido, mas a constelação não é isso. Então, servir e estar disponível é muito diferente de você atender. E nós, consteladoras, ou futuras consteladoras, vocês, né, que estão aqui me seguindo, estão se preparando para entrar na jornada, a gente sabe que sem a intervenção da constelação familiar, talvez aquela pessoa não tivesse encontrado aquele caminho, ou ela demoraria muito mais para chegar naquele caminho. O que a gente faz é que a gente acelera o processo, digamos assim, a gente acessa o campo morfogenético, a gente mostra o caminho, a gente fala as frases de cura que ela precisa ter contato, e aí ela entende onde está o ponto de transformação e o que vem depois? Quem faz a transformação é ela mesma. Então o reconhecimento não vem para a consteladora. Por mais que a consteladora tenha um papel fundamental e importante neste processo. Por mais que a consteladora tenha toda a responsabilidade na condução, porque se fez errado também é aquele negócio, tá errado, deveria ter sido feito um negócio melhor do que foi feito. Então, a consteladora carrega sim uma responsabilidade muito importante e não tem um reconhecimento. E gente, isso não tá nem certo nem errado, simplesmente é assim. E é importante que a gente diga para que a gente não crie a expectativa e também não crie algo para o nosso ego de que eu vou ser uma consteladora, vou ser reconhecida, vou receber reconhecimento das pessoas que eu atendi. Isso dificilmente acontece. Claro que a gente recebe, eu recebo muito amor e carinho das pessoas que me seguem, das pessoas que foram consteladas, mas assim, se a gente for ver o percentual de pessoas que foram consteladas que depois voltaram para contar alguma coisa, é mínimo, eu não sei. Eu não sei o que acontece, eu não sei se ficou bem, eu sei que depois volto, depois indica outras pessoas, então o reconhecimento vem a partir da indicação de outras pessoas, mas é muito mais eu estar feliz com o que eu estou fazendo.